Olá, eu sou Valquíria, sou psicóloga com mais de 20 anos de experiência na área clínica e empresarial. Estou aqui para inaugurar esse canal com vocês, compartilhando um pouquinho da minha história de vida e do que eu entendo ser a minha missão, o meu propósito. Eu sou caçula de uma família com mais 2 irmãos, filha de um exímio alfaiate e de uma vendedora de cosméticos. Aprendi logo cedo com a minha mãe a importância de uma boa comunicação e com o meu pai o poder de produtos feitos sob medida. Além da influência que só mais tarde eu compreendi das leituras dele de poder da mente e de subconsciente, que hoje tem tudo a ver com o que eu acredito, mas que foi uma sementinha plantada lá desde muito cedo. Eu, aos 5 anos, tive a minha primeira crise de pânico, né? Na época não entendia o que era aquilo, mas sentia um medo muito exagerado, muito além das situações naturais de medo. E o momento em que eu percebi essa diferença, ele foi muito significativo para mim, porque a gente adorava brincar na pracinha e quando o tio passava para buscar soja nas lavouras, ele colocava todas as crianças no caminhão. Para a gente isso era o máximo, essa experiência de poder ir com o tio, né, fazer alguma coisa diferente. A gente se sentia autônomo, livre, feliz. E algo que eu fazia num determinado momento, eu tinha um medo absurdo. E aí todas as minhas amigas entravam no caminhão e eu voltava para casa triste, sozinha e com muito medo. Durante a minha vida adulta, ainda que houvesse uma força maior dentro de mim que me fazia enfrentá-lo, era muito difícil para mim fazer atividades que para as outras pessoas era algo mais natural. Quando eu tinha provas ou alguma atividade que exigia mais de mim, eu quase não dormia à noite de tanto medo de sair da segurança do nosso lar para enfrentar essas pequenas coisas da vida, né? E aí, já na vida adulta, fazendo curso de psicologia, né, fiz terapia por muitos anos, né, aprofundei o meu autoconhecimento, mas ainda tinha alguma coisa dentro de mim que ainda não estava 100% resolvido, né, restava ali alguma coisa. E em 2013, já na vida adulta, eu tive uma crise de pânico seguida de depressão. E aí, muitas perguntas, poucas respostas, muito sofrimento, desânimo, dor, tristeza. Só que entre todos esses sentimentos eu tinha um profundo desejo de superação, né? Sem me tornar dependente de medicamentos, eu queria a minha liberdade de volta. E nesse turbilhão de emoções que eu vivia, uma pergunta ecoava na minha mente. Há de existir na psicologia uma maneira de ajudar as pessoas a passarem por essa fase de uma forma mais resolutiva, de uma forma mais efetiva, com resultados mais rápidos. Eu resistia em acreditar que se uma vez que a gente tivesse um trauma na nossa infância, ou uma situação muito difícil que a gente passou, que a gente fosse refém desse sentimento pelo resto da vida, né? Já não bastou sofrer uma vez, precisa sofrer a vida inteira para isso. Então, no meio de toda aquela confusão que eu estava, eu tinha muito forte esse lado de que se eu conseguisse superar, as outras pessoas também conseguiriam. E eu iria auxiliá-las, eu iria ajudá-las se eu encontrasse o caminho. E foi assim que aconteceu. Eu fui fazer um curso de PNL
umas técnicas foram aplicadas diretamente em mim e lá, nossa, muita coisa fez sentido e eu comecei a entender as causas do meu passado, dos meus traumas, né? E eu compreendi o medo que eu tive aos 5 anos, ele foi fruto de um evento que ocorreu quando eu tinha 4, mas que estava guardado no meu inconsciente e eu já não tinha uma memória disso, não uma memória consciente. Então, por meio da aplicação das técnicas, eu acessei esse fato e o que ocorreu? Quando eu tinha 4 anos, a minha mãe estava grávida e teve um aborto espontâneo e no meio da cozinha ela começou a sangrar. Eu estava brincando, o meu pai também estava em casa, só que o meu pai, ao ver a situação, ele paralisou e não conseguiu ter ação nenhuma. E aí eu fiquei também, né, com muito medo naquele momento e fui correndo chamar minha avó, que morava do ladinho, para nos auxiliar. Na vida adulta, né, depois de aprender todas essas técnicas e passar por toda essa situação que eu passei, eu entendi o que havia acontecido. Aquele evento que aconteceu com 4 anos, de eu ver a minha mãe sangrando, ou seja, em risco de vida, remeteu a outro evento do meu nascimento, por meio de um parto muito difícil, onde ela sofreu, onde ela quase morreu, e onde as memórias estavam gravadas daquele momento difícil da minha vida. Então, aos 4 anos, quando novamente um fato semelhante acontece, é como se 2 redes neurais se juntassem, fizessem uma sinapse naquele momento e potencializassem aquelas sensações de medo, aquela emoção de medo que eu já tinha ao longo da minha vida. Então, reviver essas memórias, colocar um novo significado positivo para aquela experiência que eu tive do passado, fez com que aquela dorzinha que existia dentro de mim e que há muitos anos eu procurava compreender, que aquela dorzinha fosse de fato dissolvida e que eu tivesse a minha vida de volta e me libertasse dessa dor emocional. É isso que a técnica faz, né? E aí, assim como eu consegui resolver as minhas dores emocionais, eu também percebi que eu tinha encontrado o meu caminho, a minha missão, né? Que é relacionar diferentes técnicas psicológicas com a PNL, com técnicas da hipnose, onde eu desenvolvo um método eficaz para levar os meus clientes a acessarem o inconsciente e também encontrarem esses momentos em que essas emoções foram registradas e, a partir destas memórias, aplicar técnicas para gerar novos significados positivos, transformando essa experiência negativa numa experiência positiva e assim libertando as pessoas dessas dores emocionais. Então eu havia, além de conseguido superar uma dor, também encontrado o meu caminho, também encontrado a minha missão de vida, o que de verdade, né, me faz feliz. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Convido vocês a acessarem o meu canal, acompanharem lá outras postagens que eu venho a fazer com o objetivo de compartilhar, de dividir e de apresentar para vocês algumas dicas, algumas experiências e algumas soluções para que vocês também possam talvez aplicar no dia a dia algumas técnicas para que tenham esses benefícios assim como eu tive. Espero vocês lá!